Eu concluí artes, concluí jornalismo e concluí cinema. Na verdade, eu comecei a faculdade de Relações Internacionais primeiro, aí eu vi que muito chato, né? E não gostei e também morava no Rio, me deixou muito atordoada, assim, eu sou meio bicho do mato. Mas eu sempre gostei de ler sobre teoria de cinema e o meu avô, eu cresci com ele me mostrando os faroestes antigos, assim. E aí um dia ele me deu um livro de teoria de cinema e eu fui ler, assim, mas sempre gostei só de saber mesmo, né, o que tem por trás de um filme. Nunca almejei fazer nada, não. Aí um dia eu fui numa exposição de arte surrealista, falei assim, pô, acho que dá pra fazer umas coisas, assim. E foi então que eu comecei a querer fazer cinema. Durante a faculdade a gente pega, né, muita referência, muita teoria, mas não é a mesma coisa, assim, de você fazer algo prático. Mas eu aprendi bastante e acho que toda a técnica que está no filme veio de lá, veio da universidade, que é um lugar que eu só tenho a agradecer, assim, na minha formação pessoal e profissional. Durante a universidade a gente fica lá naqueles cânones, né? Vê Cidadão Kane umas 40 vezes, aquela repetição eterna das coisas que a gente acaba já sabendo de cor, né? Tipo matemática. Mas toda vez que eu ia fazer algum trabalho, assim, sobre, sei lá, expressionismo alemão, cinema brasileiro mesmo, cinema novo, porra toda, desculpa a palavra. Toda vez que eu ia fazer algum trabalho assim, eu procurava saber dessas mulheres, sabe? E a Chantal Akerman veio quando eu fui fazer um trabalho de fotografia e falei assim, olha, eu tinha que copiar uma cena de um filme. Eu falei, não vou copiar a cena de filme de homem, não. Aí eu achei a Chantal Akerman, fiquei apaixonada. Maia Dere achei no YouTube, assim, viajando. Eu fui ver essas coisas depois de velha, sabe? Não cresci sabendo disso. Até porque ninguém fala disso, né? Então, elas foram aparecendo, assim, pontualmente. E que bom, né? Mas não foi na faculdade. Eu não acho que falta cinema feminista no Brasil, de jeito nenhum. Acho que falta é a divulgação dele. Mas o que acontece é que essas diretoras que eu cito em específico, elas tratam do feminismo numa linguagem a qual me apetece. Eu gosto do que elas fazem, dessa ideia de falar das coisas através de símbolos, alegorias. E elas são referências fortes, elas são referências óbvias. Mas eu acho que o tema do feminismo e da discussão de gênero é abarcada que sim. Só que eu busco nessas outras a linguagem específica da simbologia do surrealismo para fazer esse filme. Quem sabe em outros eu vá para outros caminhos. Apesar de parecer uma cidade grande lá de fora, parece, quando você vai ver o mercado de trabalho, às vezes parece uma roça, assim. Então lá são algumas produtoras, não sei, umas 5, assim, eu diria, que ou vão para um viés publicitário e quando não vão para um viés publicitário, eles acabam fazendo filmes, publicidade disfarçadas de filmes. E esse não é o meu incômodo, na verdade. O meu incômodo é que elas são todas chefiadas por homens e esses homens só chamam os homens para trabalhar com eles e quando eles veem que alguém está fazendo alguma outra coisa, eles não perdem tempo de cair em cima, sabe? Não é uma coisa amigável, assim. Então, fazer o IME de uma forma independente, assim, chamando minhas amigas e trazendo para mim as pessoas com que eu acho que eu devo trabalhar, foi, foi muito, tipo, é muito bom ver que dá certo também, sabe? Porque a gente fica às vezes se achando, porra, incompetente, uma porrada de coisa, mas é porque a oportunidade não é que não é dada, ela já é negada, assim. Justamente pelo fato de que esses caras intimidam, esses caras não deixam, enfim, é um caso específico. Não é sempre assim, mas esse em específico é. O IMO
nasceu dentro da universidade. Então, todo mundo que estava lá era gente que ainda não estava no mercado de trabalho. Era gente que queria trabalhar e eu também queria, estava lá igual eles, da mesma forma. E, assim, todo mundo que foi fazer o filme é porque leu o roteiro e gostou. Eu mostrei o roteiro para os meus amigos, sabe? Falaram, pô, põe aí, bota na roda. E da mesma forma, eu queria estar na roda com eles, eu queria trabalhar com eles, entende? Então, essa relação que eu tive com a equipe era essa. A gente estava fazendo uma obra juntos. E, infelizmente, não era o caso de ter dinheiro. A gente estava fazendo dentro da universidade. Calhou de estar aqui, sabe? Mas ele não foi feito com esse intuito primeiro. Com os atores, com as meninas, na verdade, foi a mesma coisa. São colegas, amigas, mas esses outros caras, realmente, eu não conheço eles, então... Mas eu não posso dizer também, eu não posso falar por eles no sentido de, tipo, não receber e ser assim. Se for assim, que pena, né? Mas o orçamento do filme... Realmente é absurdo, assim, porque os equipamentos também foram de empréstimo da universidade, a locação também era de um amigo meu que fez assim, pô, meu irmão, deixa eu gravar essa parada aqui. E foi isso, foi um monte de gente se ajudando porque queria ver uma coisa acontecendo. Mas R$ 1.600 é ridículo, a gente pagou a alimentação das pessoas, esse foi o custo, e foi assim... na linha. Eu fiquei sem pagar minha internet, cortaram lá em casa, tudo assim, sabe? Porque a gente queria fazer, tinha que fazer, né, com os mínimos centavos. Eu acho que, assim, todo aquele espaço no qual aquelas mulheres estão inseridas quer dizer alguma coisa. Os cenários, os objetos, todos eles estavam designados no roteiro. Eu queria que a cama fosse de madeira e estivesse à esquerda. Isso tudo, tipo a janela também, isso tudo é uma coleção de memórias que são minhas também. Então, assim, de certa forma, aquele espaço também constrói aquelas mulheres, tanto quanto aquelas mulheres constroem aquele espaço com as ações delas. Então, houve sim um cuidado e... quando não dava, a gente mudava, mas mesmo assim, preocupando ainda com o significado das coisas e com a importância de cada elemento do filme também fazer parte da história. Até pela falta do diálogo, que é uma coisa que geralmente acontece nos filmes. Então, a gente tomou esse cuidado, assim, de estar ciente de que tudo ali estava representando alguma outra coisa. A gente mudou tudo de lugar, a gente trocou cama, desmontou sofá, a gente queria que fosse criada uma atmosfera ali. E a ideia que eu tinha para a sensação do filme, assim, era que não tivesse um tempo marcado. Que não se falasse, é 2017, é 1980, enfim, 1700. Eu queria que fosse uma coisa assim. Podia ter isso hoje, mas podia ter isso ontem. E era o que tinha também, assim, de certa forma. A gente não foi comprar uma poltrona de veludo, mas a gente tentou trabalhar para que não houvesse um tempo demarcado no filme. Assim. Na verdade, quando eu escrevi o roteiro, ele era para ser um filme urbano. Só que por produção a gente acabou por fazer na fazenda e ele ficou com um visual, uma estética e uma atmosfera mais bucólica, assim. Mas depois que a gente começou a gravar, eu entendi, assim, que aquilo ali era uma paisagem mineira, sabe? E tem muito de mim ali também. Eu cresci num sítio, então muito desse filme não tem uma explicação assim, eu fiz por isso, fiz por aquilo. É porque é de mim, sabe? E essa minha relação com a natureza é essa. Eu cresci ali naquele meio. Então pode haver outras interpretações, pode haver outras ideias, e que bom que tenha, mas nesse caso e em muitos outros é isso. É uma coisa que fez parte da minha construção enquanto mulher também. Desde o roteiro, eu já coloquei o som como ação. Era muito importante que o som, não somente diegético, mas também os foleys e tudo que a gente teve que fazer, fosse muito específico e muito bem trabalhado.
Porque um filme sem diálogo ficaria muito vazio, e sem trilha também, só tem uma trilha, né? Ele ficaria muito vazio se eu não tivesse tido esse cuidado, eu acho, né? Então o som estava ali para preencher essas coisas. E o trabalho que a gente teve foi disso, de saber juntar, saber quando cortar, quando colocar, quando inserir aquele som ali, porque depois que você filma o filme, ele já saiu do roteiro, você indica, mas não é a mesma coisa, né? Então o trabalho foi esse, de saber a hora de colocar e a hora de não colocar também. Nem sempre a palavra realmente funciona, sabe? Eu vejo muito assim na luta feminista, uma vontade às vezes, uma paciência de explicar as coisas. E às vezes a gente pode só mostrar também, sabe? Foi uma escolha de falar, eu sou mulher e eu não falo porque eu não quero, não porque não deixam. E é muito simples, a gente tentou tocar as pessoas sem precisar fazê-las escutarem necessariamente, porque nem sempre funciona. Não, eu sou super a favor da discussão, adorei o debate. Eu acho que assim, o tema do filme, que é a discussão de gênero, que foi o que a gente acabou debatendo, ninguém falou do símbolo, a gente falou mais da discussão de gênero. Eu acho que é extremamente essencial que seja discutido e que a gente possa ter a oportunidade de falar, olha, aqui eu quis dizer isso porque o meu discurso é esse. Mas eu acho que essas coisas de interpretar o filme, a Susan Sontag falou uma vez, a interpretação mata a obra, sabe? Eu prefiro não virar para você pessoalmente e falar, olha, eu quis fazer isso, isso, isso. Eu acho que vale muito mais a pena que você fale uma coisa, outra pessoa fale outra coisa e assim por diante, porque o filme cresce para outros lados que nem eu sabia. E eu não tenho vergonha de não saber que era isso e de não ter planejado que era isso e ser. A gente tem que assumir que o filme vai se desdobrar sozinho. A partir do momento que ele tocou o olho do espectador, já era. Ele é outro filme, ele não é meu mais. E eu prefiro não entregar. Mas é uma escolha. Tem gente que gosta e pode fazer, vai à vontade. Eu nunca tinha vindo, não. Lá na faculdade de cinema, todo mundo da minha salazinha e falava que os filmes aqui eram muito... que não era aquele filme de demanda comercial, sabe? Que aqui se prezava, que tinha um apreço para a criação, assim, para a liberdade. Tanto que tem a mostra Olhos Livres. Quando eu mandei o filme, eu achei que era para lá que ela ia, se ela fosse, né? Mas eu fiz para cá porque, porra, não ia querer que estreasse em outro lugar que não em Minas. E, sei lá, tô honradíssima, né? Nem acreditando. Todo dia eu ficava olhando lá no site pra ver se tava lá meu nome.